Tocai a trombeta em Sião, clamai em alta voz no seu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está perto. O chofar tem um som que se distingue de todos os outros e tem uma função importante no Velho Testamento. Citado mais de 72 vezes no Antigo Testamento, o som fortíssimo do chofar impactou o povo pela primeira vez na descrição do livro do Êxodo. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte, uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele com chama de fogo. Dele subia fumaça como de uma fornalha, e todo o monte tremia violentamente. E o som da trombeta era cada vez mais forte, então Moisés falou e a voz de Deus lhe respondeu. O som de trombeta, o som do chofar, a mais forte expressão que se manifesta por meio de sons entre o povo de Israel. Na descrição da conquista de Josué e do povo de Israel sobre Jericó, onde os muros caíram, diz as Escrituras: quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito e o muro da cidade cairá. O som da trombeta é mencionado em várias passagens por várias situações. É um sinal, é um símbolo, é a voz de Deus anunciando algo. Usualmente era usado para propósitos militares, sinalizar um alerta, anunciar uma vitória, cessar a batalha. É o som da trombeta que anunciará a vinda do Senhor. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Mas o que o som da trombeta tem a ver comigo ou com você? No Velho Testamento, o profeta é comparado a um sentinela que toca o chofar, alertando o povo sobre todos os acontecimentos futuros. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar ao povo, se aquele povo ouvir o som da trombeta e não der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. O som da trombeta, os atalaias de Deus, o anúncio da guerra, o som da presença do Senhor, o fogo que desce do céu,
os anjos que descem com poder, o dia do Senhor. Isso tem a ver comigo e com você. Veremos nesse estudo como o atalaia, o chofar e a trombeta se relacionam comigo e com você. Penso em que nós nunca vivemos numa igreja que está tão perto do fim e está tão longe da salvação, porque está com o coração tão envolvido no entretenimento. Quando em minhas palestras nas igrejas falo sobre a volta do Senhor e falo dos sinais que são claros, você não precisa ser um teólogo para ler a Bíblia e perceber que nós estamos vivendo o tempo do fim. Ainda assim, em minhas palestras, as pessoas ainda se assustam, e já vivi momentos até surpreendentes onde as pessoas até passaram mal por ouvir que poderiam estar vivendo o fim dos tempos. Tocamos o chofar, como eu agora estou fazendo isso por meio de um vídeo, tocando o chofar, para que as pessoas percebam que o Senhor voltará e que todos precisam estar prontos, e muitos estão adormecidos e voluntariamente colocam as mãos sobre os ouvidos e não querem ouvir. As pessoas têm um entendimento sobre a volta do Senhor muito diferente do que deverá ser. Como as pessoas imaginam a volta do Senhor? Geralmente elas imaginam assim, como num vídeo que passa, às vezes assistimos no YouTube. As pessoas veem o pregador falando no auditório, de repente 99% daquela comunidade reunida naquele templo some, inclusive o pastor. E aí então, alguns poucos ficam ali perdidos e percebem que ficaram. Mas não será assim. Ouçam o som da trombeta, não será assim. Será mais ou menos assim. Você chegará na sua igreja em um dia de culto e encontrará um número um pouco menor do que o costumeiro. Você irá perceber que um ou outro irmão que geralmente não faltaram, mas as pessoas têm o direito de faltar quando querem. Nós vivemos o tempo da liberdade, da democracia. E aí você vai ao culto e vai a um outro culto. Quando você começa a perceber noticiários na TV de que houve alguma coisa estranha e algumas pessoas desapareceram, e você vai ver que na sua igreja muitas pessoas estão lá, o culto está acontecendo e as reuniões estão acontecendo, a vida está indo mais ou menos normal. Mas aí então você vai percebendo aos poucos que o normal diferente é na realidade um tempo do Senhor e que o Senhor levou o seu povo. Nós temos falado muito sobre um novo normal diferente. Nós temos falado muito sobre um novo tempo diferente, sobre um normal diferente, que nós temos que nos adaptar, e temos mesmo, que nós temos que nos encontrar. Em recente encontro que tive para um determinado treinamento para poder abrir a igreja durante o processo da pandemia, a pessoa responsável por aquela palestra disse: não esperem que as coisas voltem ao normal, elas não serão como eram. Então veio a famosa frase, a costumeira frase: será um normal diferente. Mas a igreja tem vivido o normal diferente em muitos aspectos. Mas o que a pandemia está nos mostrando é que esse normal diferente denuncia uma igreja indiferente com aquilo que ela deveria ser. Uma igreja despreparada para a volta do Senhor Jesus.
Muita coisa louca tem sido dita nos púlpitos das igrejas e muitas coisas falsas, muitas mentiras têm sido anunciadas do altar da igreja. Muitos falsos pastores e falsos profetas e falsos pregadores têm usado dos púlpitos para falar o que bem entendem. E você já deve ter ouvido a frase: não fale deles, porque são ungidos do Senhor. E ai daquele que toca nos ungidos do Senhor. Mas como são do Senhor se falam a mentira? Pois a palavra do Senhor diz que nisso saberão que são dele aqueles que falam a profecia e a profecia se cumpre. E nisso se distinguirá entre o verdadeiro e o falso profeta, quando o profeta proferir uma palavra e essa se cumprir, esse então fala a verdade, mas quando não se cumprir é um falso profeta. Não é necessário mais do que uma profecia não cumprida para que aquele profeta seja um mentiroso, porque o nosso Deus não falharia em uma só profecia. Ele não deixaria de cumprir uma só palavra. Então, na realidade, basta apenas uma profecia não cumprida para que a gente possa entender: é mentiroso, é falso, porque Deus não mente. O grande problema aqui não é a coragem dos falsos profetas, é o silêncio dos verdadeiros. O que nós precisamos entender é que o shofar, a trombeta, é um símbolo de anúncio da volta do Senhor. E que nós, como pregadores da volta do Senhor, não podemos deixar de tocar essa trombeta. Sou tocador de shofar, como muitos outros também, anunciando que nós estamos aceitando com facilidade o que não deveríamos aceitar. Estamos concordando com aquilo que não deveríamos concordar. Estamos abraçando aquilo que deveríamos rejeitar. Estamos deixando entrar no corpo de Cristo aquilo que deveria ser repudiado. Estamos deixando entrar no altar, subir ao altar da igreja, aquilo que não deveria sequer estar dentro da igreja. Estamos gerando entretenimento quando deveríamos estar gerando pregação da palavra do Senhor para a salvação. E como tocador de shofar, eu não devo me silenciar. E como profeta do Apocalipse, nós não devemos nos silenciar. A questão aqui não é se eu julgo para não ser julgado. A questão aqui é se estou sendo conivente com Satanás e com as mentiras de Satanás. Porque se julgo, então estou errado. Mas se a palavra do Senhor julga, quem está errado? Não tente disfarçar as mentiras de Satanás. Não tente disfarçar o que o inimigo faz de engano dentro da igreja. Aceitar o mentiroso com silêncio, aceitar o falso profeta com silêncio, é identificação com a mentira, é identificação com a falsidade, é a identificação com o falso profeta. Se o falso profeta não me incomoda, então eu me pareço com ele, sou igual a ele, carrego o mesmo espírito dele. É preciso definir a quem servimos, se ao Senhor ou se a Baal, se ao Senhor ou se a Mamon, se amamos o Senhor ou amamos a outro Deus. O papel do atalaia então era deixar bem claro que algo estava para acontecer. E então ele anunciava com o toque da trombeta que algo estava para acontecer. O papel de um pregador, o papel de um pastor, o papel de alguém que fala a verdade, de um profeta que profere a verdade, que lê a verdade, é semelhante à do atalaia. É um toque que não é questionado.
é um sinal que não deve ser ignorado. Eu e você estamos vivendo os últimos dias e precisamos estar alertas quanto a isso. Faço então um convite a você que está acompanhando as Escrituras comigo. Assim como diz o profeta Joel, toque também a trombeta. Anuncie que o Senhor está vindo. Anuncie com um alarido que vai trazer o medo, mas vai trazer a correção, a advertência. Anuncie com um som que vai promover temor, mas também correção, mudança de vida.